Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós vamos estar considerando algumas partes da reunião Vida e Ministério Cristão. Teremos joias espiritual, a leitura da Bíblia e o estudo bíblico de congregação. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com vocês, com sua família e que Jeová sempre possa nos dar a força necessária em continuar fazendo a sua vontade. Pegue aí papel e caneta, a Bíblia Sagrada, e vamos considerar joias espirituais. Com certeza vamos encontrar bastante joias. Vamos iniciar com a pergunta inicial da apostila, que está baseada no livro do 1 dos Reis, capítulo 14, o versículo 13, que diz assim: Todo Israel o lamentará e o enterrará. Da família de Jeroboão, só ele será colocado numa sepultura, porque ele é o único da casa de Jeroboão em quem Jeová, o Deus de Israel, achou algo de bom. Então a pergunta da apostila é: o que esse versículo nos ensina sobre Jeová? Então vamos ver a sentinela 1/7 de 2010, página 29, parágrafo 5. Então a resposta que nós podemos tirar é: Jeová, ele procura o que tem de bom em nós. Percebemos que Jeová ele fez uma busca no coração do filho de Jeroboão e encontrou algo de bom. Não sabemos o que foi e nem sabemos se o filho de Jeroboão servia a Jeová. A única coisa que sabemos é que Jeová viu algo de bom nele e, por esse fato, deixou que ele fosse enterrado. Então, conseguimos perceber se Jeová vê algo de bom também em nosso coração. Ele irá nos valorizar e, com certeza, irá nos proteger e resguardar. Vamos passar para a segunda pergunta da nossa apostila, que é: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então agora a gente vai considerar os capítulos 13 e 14, são os capítulos que vai ser considerado na semana. Então a primeira joia espiritual que nós podemos encontrar no capítulo 13 é nos versículos do 4 ao 6. Então vamos fazer a leitura desses 3 versículos, 4 ao 6, que diz assim: Assim que o rei Jeroboão ouviu o que o homem do verdadeiro Deus proclamou contra o altar em Betel, ele retirou a mão do altar e, apontando para o homem, disse: Peguem-no! Imediatamente, a mão que ele tinha estendido contra o homem ficou paralisada, e ele não conseguia mais abaixá-la. Então o altar rachou e as cinzas do altar se derramaram, conforme o sinal que o homem do verdadeiro Deus tinha dado por ordem de Jeová. Em vista disso, o rei disse ao homem do verdadeiro Deus: Por favor, implore o favor de Jeová, seu Deus, e ore por mim, para que a minha mão seja restabelecida. Então, o homem do verdadeiro Deus implorou o favor de Jeová, e a mão do rei voltou a ser como antes. Bem, percebemos nesse relato que quando Jeroboão ouviu a palavra do homem do verdadeiro Deus, ele mandou prendê-lo. E nesse momento a sua mão ficou paralisada e pediu que o profeta orasse por ele, e assim ele o fez. Lição para nós: o homem do verdadeiro Deus, ele não pensou 2 vezes e orou por seu inimigo. E Jeová aprovou essa oração, tanto que a mão de Jeroboão foi restituída. Jesus nos orienta também a fazer o mesmo, orar pelo que nos perseguem e nos maltratam. Então, mesmo que seja difícil dependendo da situação, devemos orar por nossos inimigos, pois Jeová, tenha certeza, Jeová irá lhe abençoar.
Outra joia que podemos encontrar, ainda no capítulo 13, está no versículo do 7 ao 9. Vamos fazer a leitura. O rei disse então ao homem do verdadeiro Deus: Venha comigo à minha casa para comer alguma coisa e eu lhe darei um presente. Mas o homem do verdadeiro Deus disse ao rei: Mesmo que me desse metade da sua casa, eu não iria com o Senhor, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Pois recebi a seguinte ordem de Jeová: Não coma pão, nem beba água, e não volte pelo caminho por onde você veio. Jeroboão, o rei, ele tentou persuadir o homem do verdadeiro Deus para ir à sua casa e lhe daria um presente. Com certeza foi uma proposta tentadora. Mas ele obedeceu a Jeová e não cobiçou aquilo. Lição para nós: devemos demonstrar essa mesma lealdade a Jeová. Nada que o mundo ofereça vai chegar perto do que Jeová nos dará no futuro. E além disso, devemos confiar na promessa de Jeová, que irá prover tudo o que realmente precisamos. Então não deixe que o mundo abale a sua espiritualidade. Foque em Jeová e obedeça os seus mandamentos. Outra joia que nós podemos tirar ainda no capítulo 13 está lá no versículo 18, que diz assim: O profeta idoso disse-lhe: Eu também sou profeta como você. E, por ordem de Jeová, um anjo me disse: Faça-o voltar com você à sua casa, para que coma pão e beba água. Ele o enganou. Bem, aqui mostrou que um profeta idoso enganou o homem do verdadeiro Deus, pois disse que Jeová havia falado com ele. Também. Lição para nós: nem todos que se rotulam cristãos realmente o são. Então, devemos selecionar muito bem nossas amizades, até mesmo dentro da congregação, para que não caiamos no engano e deixemos de servir a Jeová por ter uma falsa amizade. Outra joia que nós podemos encontrar ainda no capítulo 13 está lá no versículo 24, que diz assim: Então o homem foi embora, mas na estrada um leão o encontrou e o matou. O seu cadáver ficou estendido na estrada, e o jumento ficou parado ao seu lado. O leão também ficou parado junto ao cadáver. Bem, após a desobediência, o homem do verdadeiro Deus foi morto por um leão, assim como Jeová havia falado. Lição para nós. Podemos encontrar duas lições nesse versículo. Primeiro, a desobediência às leis e às orientações de Jeová pode ser que não nos mate fisicamente, mas espiritualmente pode ter um grande desastre, um grande dano. Então, tome muito cuidado e obedeça sempre a Jeová. Segunda lição. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia compara Satanás como a um leão, pronto para nos devorar. E ele só está esperando uma falha nossa para fazer isso, assim como o profeta foi morto por um leão. Então, para que isso não aconteça, acate sempre as orientações de Jeová. Obedeça às suas orientações. Não deixe ser enganado. Ouça sempre a voz de Jeová e tenha certeza que você será beneficiado por isso. A última joia espiritual que eu selecionei também, na verdade, é o mesmo texto, da primeira pergunta da nossa apostila. Então está lá no capítulo 14, o versículo 13, que diz assim: Todo o Israel o lamentará e o enterrará. Da família de Jeroboão, só ele será colocado numa sepultura, porque ele é o único da casa de Jeroboão em quem Jeová, o Deus de Israel, achou algo de bom. Bem, Jeová,
ele deixou que apenas o filho de Jeroboão fosse sepultado, pois Jeová achou algo de bom nele. Lição para nós. Jeová ele também examina cuidadosamente com o objetivo de encontrar algo de bom em nós. E quando ele acha, ele valoriza o que temos de bom, apesar de nossas imperfeições. Então, mesmo que você seja uma pedra preciosa, solitária, ou na sua família, ou na escola, ou no trabalho, lembre-se que Jeová está ali observando e irá te recompensar se você estiver em seu caminho, andando no seu caminho. Então, isso conforta o nosso coração em saber que Jeová ele está olhando os seus servos. E por mais que sejamos imperfeitos, Jeová ele sempre vai ver o que temos de bom em nosso coração. E quando ele encontra, ele nos resguarda e nos protege. E saber disso, com certeza, é muito bom para nós. Nós hoje estaremos fazendo a leitura da Bíblia, que está no livro do 1 dos Reis, capítulo 13, versículo do 1 ao 10, que diz assim: Por ordem de Jeová, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e chegou quando Jeroboão estava junto ao altar, para fazer fumaça sacrificial. Então, por ordem de Jeová, o homem proclamou contra o altar: Ó altar, altar! Assim diz Jeová: na casa de Davi nascerá um filho que se chamará Josias. Ele sacrificará sobre você os sacerdotes dos altos sagrados, os que fazem fumaça sacrificial sobre você, e queimará sobre você ossos de homens. Naquele dia, o homem de Deus deu um sinal, dizendo: Este é o sinal que Jeová declarou: o altar rachará, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Assim que o rei Jeroboão ouviu o que o homem do verdadeiro Deus proclamou contra o altar em Betel, ele retirou a mão do altar e, apontando para o homem, disse: Peguem-no. Imediatamente, a mão que ele tinha estendido contra o homem ficou paralisada, e ele não conseguia mais abaixá-la. Então o altar rachou, e as cinzas do altar se derramaram conforme o sinal que o homem do verdadeiro Deus tinha dado por ordem de Jeová. Em vista disso, o rei disse ao homem do verdadeiro Deus: Por favor, implore o favor de Jeová, seu Deus, e ore por mim, para que a minha mão seja restabelecida. Então o homem do verdadeiro Deus implorou o favor de Jeová, e a mão do rei voltou a ser como antes. O rei disse então ao homem do verdadeiro Deus: Venha comigo à minha casa para comer alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Mas o homem do verdadeiro Deus disse ao rei: Mesmo que me desse metade da sua casa, eu não iria com o Senhor, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Pois recebi a seguinte ordem de Jeová: Não coma pão, nem beba água, e não volte pelo caminho por onde você veio. Assim ele partiu por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Muito bem, vamos fazer agora a análise, da brochura. A lição estava sendo considerada, é a lição número 10. Mude o volume, a emoção e o ritmo durante a apresentação. Então, o que você deve fazer? Use volume, emoção e ritmo variados para transmitir de modo claro as ideias e os sentimentos. E como você pode fazer isso? Primeiro, varie o volume. Você pode falar mais alto, para destacar os pontos principais, ou falar mais baixo para criar expectativa ou expressar medo e ansiedade. Pode variar a emoção, Mude a emoção da sua voz de acordo com o sentimento que você quer transmitir. Nessa leitura, vamos botar assim, tá fácil de aplicar esse ponto, porque a gente tem alguns personagens bem destacados, Nós temos Jeová falando, nós temos a voz do profeta, do verdadeiro Deus, nós temos a voz do rei Jeroboão. Então a gente consegue mudar
a voz, a emoção, falar mais alto, falar mais baixo, variar o ritmo, né? Que é falar mais rápido para expressar empolgação, ou falar mais devagar quando quiser destacar pontos importantes. Por exemplo, só a título, né, de exemplo. Ali no versículo 2, por ordem de Jeová, o homem do verdadeiro Deus, ele proclamou, né, contra o altar. Então imagina, o que é uma proclamação? Será que é uma pessoa falando baixa, acanhada, com medo, com vergonha? Não, é uma pessoa destemida, falando alto, né? Querendo chamar a atenção para aquilo. Então imagina quando você for ler essas frases aqui, né? Por exemplo, ó altar, altar. Então você tem que falar um pouco mais alto, com emoção, entendeu? Uma forma enfática, né? Então aí você fala mais alto. Imagina quando o rei ele foi acamado, né, pela sua mão ficou paralisada. Imagina o seu desespero. Por exemplo, ali no versículo 7, após, né, a sua mão ficar paralisada, ele fala assim, ó. Não, no versículo 7 não, no versículo 6, ele implora. Imagina quando você está implorando alguma coisa para alguém para te ajudar. No caso dele, vamos botar assim, né, uma doença, uma coisa que aconteceu momentaneamente. Então olha só o pedido dele: por favor, implore a Jeová, seu Deus, e ore por mim. Então vai ser uma coisa mais enfática, mais devagar, baixar o volume da voz. Então assim, esses versículos da Bíblia, nessa leitura, está muito fácil de aplicar esse ponto. Então se prepare bem, lê as informações que estão aqui na brochura, que com certeza vai ser muito esclarecedor, né? Quando a gente lê as informações, olha para o texto e aplica aquilo que a brochura pede. Por exemplo, aqui na informação diz assim, ó, não fale tão alto a ponto de parecer que você está repreendendo as pessoas e não exagere no sentimento para não acabar chamando a atenção para si mesmo, né? Então tem que ser uma coisa meio termo. Você nem tão vai gritar ao ponto de assustar, igual quando é no congresso, né? Já viu quando você está quase tirando um cochilo e o orador dá aquele grito que você acorda assustado? Então não deve se fazer isso. Tem que ser uma coisa mais tranquila, né? Para não chamar atenção para você, mas chamar atenção para a palavra de Deus, tá bom? Então treine direitinho essas informações aqui, que eu tenho certeza com a ajuda do Espírito Santo, você sairá muito bem também na sua parte. Nesse vídeo nós vamos estar considerando o estudo bíblico de congregação, a lição 19, o tema: será que as testemunhas de Jeová são cristãos de verdade? Mas hoje a gente vai iniciar lá no ponto 5, né? No ponto 5. Testemunha de Jeová, vivemos de acordo com o nosso nome. Então, por que escolhemos o nome Testemunha de Jeová? Assistam ao vídeo e depois conversem sobre o ponto a seguir. Então assista o vídeo, o nome que nos identifica. Após o vídeo, a gente vai fazer a primeira pergunta. Então eu vou assistir aqui, você assiste aí e vamos ver depois a pergunta. Então a primeira pergunta que surge após o vídeo é: por que o nome Testemunhas de Jeová foi uma boa escolha? Bem, no vídeo a gente conseguiu perceber que Russell, né? Ele queria que as pessoas fossem identificadas apenas como estudantes da Bíblia, né? Mas as pessoas, infelizmente, já estavam dando o nome das pessoas que seguiam, né, essa organização como sendo de russelitas, identificando esse grupo como sendo de Russell. Então, Rutherford, ele não queria que isso acontecesse, porque isso era apenas nome de entidade religiosa. Então, ele não queria que tivesse o nome desse grupo envolvido nisso. Então, ele achou melhor, por meio de uma resolução, trazer um novo nome, né? Testemunhas de Jeová. Embora no panfleto, né, antes de iniciar o próprio congresso, já estava a letra, né, Testemunha de Jeová, JW. Então as pessoas já começaram a entender que o mesmo ia acontecer no decorrer daquele congresso. Isso foi bom porque eles ficaram com o nome distinto, né? Agora sim,
Eles tinham um nome na qual eles serviam, o Deus Altíssimo, Jeová. Dando continuidade. Por que Jeová escolheu pessoas para serem suas testemunhas? Porque essas testemunhas defenderiam Jeová das mentiras que as pessoas contam sobre ele. Vamos ver duas dessas mentiras. Algumas religiões ensinam que Deus quer que as pessoas usem imagens para adorar a ele. Mas será que isso é verdade? Então vamos fazer a leitura do livro de Levítico, capítulo 26, versículo 1, que diz assim: Não façam para vocês deuses que nada valem, nem imagem esculpida, nem coluna sagrada, e não ponham na sua terra nenhuma pedra esculpida, para se curvarem diante dela, pois eu sou Jeová, seu Deus. Então a pergunta que surge é verdade que Deus quer que a gente use imagens para adorar a Ele? O que Jeová acha das imagens? Bem, então o texto é autoexplicativo, né? Jeová ele não quer que usemos imagem, que fala ali, não façam para vocês nem deuses, nem imagem, nem coluna, e nem ponham na terra nenhuma pedra esculpida. Então, qualquer coisa que as pessoas usem para tentar se achegar a Jeová, estão usando como uma imagem. E Jeová ele não quer que isso aconteça. E a continuação da pergunta, o que Jeová acha das imagens? Bem, com certeza Jeová ele odeia, né? Ele não quer que ninguém o sirvam adorando uma imagem. Temos que adorar somente a Ele. No final do texto diz, né? Pois eu sou Jeová, seu Deus. Então, se você quer falar com Deus, ore, faça uma oração e tenha certeza que Jeová, seu Deus, irá lhe ouvir também. Continuando, algumas religiões ensinam que Jesus é Deus. Mas será que é isso mesmo? Então vamos fazer a leitura de João 20, 17, que diz assim: Jesus lhe disse: Pare de me segurar, porque ainda não subi para o Pai. Mas vá aos meus irmãos e diga-lhes: Eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então a pergunta: é verdade que Jesus é Deus? Então vamos lá, essa pergunta é muito interessante, né? Porque se você ler rápido, tu vai responder sim, Jesus é Deus. Mas por quê? Porque Jesus é um Deus, né? Vamos colocar em parte. Jesus também é um Deus. Mas a pergunta aqui será que é verdade que Jesus é Deus? Ou será que Jesus é Jeová? Então vamos entender assim. Será que Jesus é Jeová? Bem, em João 20, 27, a resposta é não. Porque Jesus deixa bem claro, né? Eu vou subir para o Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então, duas pessoas distintas. E a continuação da pergunta: Jesus e Deus são a mesma pessoa? Bem, o texto é bem claro, né? Não é a mesma pessoa. Porque Jesus aqui ele faz uma distinção muito bem clara. Ele fala que vai subir para o Pai e vai subir para o seu Deus. Então, existe um outro Deus, né? Que é o nosso Deus, Jeová. A continuação da pergunta. Deus escolheu um povo para contar às pessoas a verdade sobre ele e seu filho. Como você se sente ao saber disso? Bem, devemos nos sentir felizes, né? E devemos identificar que povo é esse, para que assim nós possamos estar associados a esse povo e também ter essa oportunidade de falar a verdade a respeito de Jesus Cristo e também de Jeová. Ponto 6. Nós amamos uns aos outros. A Bíblia compara os cristãos com as diferentes partes ou membros do corpo humano. Isso está descrito em 1 Coríntios 12, 25 e o 26. Vamos fazer a leitura e depois vamos conversar sobre os pontos a seguir.
Então o texto diz assim: para que não houvesse divisão no corpo, mas para que os membros tivessem o mesmo cuidado uns com os outros. Se um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Se um membro é glorificado, todos os outros membros se alegram com ele. Então, a primeira pergunta: o que um cristão de verdade deve fazer quando outros cristãos sofrem? Bem, a primeira coisa que nós devemos fazer é ajudar, socorrer, tentar entender o que está acontecendo para que possamos sanar a situação que está envolvendo o nosso irmão. Na verdade, essa é uma obrigação de todo cristão que serve a Deus. Segunda pergunta: o que você percebeu sobre o amor entre as testemunhas de Jeová? Bem, a gente percebe que realmente existe um amor, né? Durante a pandemia, a gente conseguiu perceber vários irmãos ajudando de maneira direta ou indiretamente por meio dos donativos. Quando há um desastre natural, os irmãos acumulam agasalho, roupas para doar. Recentemente teve um desastre natural onde várias congregações se juntaram para ajudar a comprar material de construção. Então a gente consegue perceber que realmente há um amor. Então, quando nós, como cristãos, demonstramos esse amor, quando nossos irmãos sofrem, nós estamos agindo da maneira correta, porque foi exatamente isso que mostrou o texto, né? Nós somos parte de um corpo. Então, quando uma pequena parte do nosso corpo está sofrendo, todo o corpo sofre. Imagina se você machuca o seu dedo, né, o seu dedinho do pé. Embora seja miudinho, você quase nem sente falta dele, mas se ele estiver doendo, você não consegue nem andar direito, né? Isso atrapalha até mesmo o seu caminhar. Então, o corpo, ele precisa estar estabilizado, precisa estar bem, assim como a nossa congregação. Então, quando um membro do nosso corpo está sofrendo, os nossos irmãos estão sofrendo, nós precisamos agir rapidamente para que todo o corpo possa ser glorificado juntos. Então, não perca tempo se você tiver a oportunidade de fazer isso. Dando continuidade. Quando as testemunhas de Jeová em algum país precisam de ajuda, seus irmãos em todo o mundo querem logo ajudar. Para ver um exemplo, assista ao vídeo Haiti enfrenta o furacão Mateu, ou Mateus em português. Então a pergunta, né? Eu já vi o vídeo, espero que você também veja. A pergunta é a seguinte: vimos que assim que surge uma necessidade, as testemunhas de Jeová providenciam ajuda humanitária. Como isso prova o amor que elas têm? Bem, a resposta é que o amor ela é feita por ações, né? Então quando a gente fala que ama alguém, quando surge a oportunidade, devemos mostrar isso na prática. E é exatamente isso que a organização de Jeová faz, né? Quando tem um desastre natural, não importa se é grande ou pequeno, é ajudado de imediato, ou pela associação ou pelos irmãos locais da comunidade. E uma forma que nós possamos estar ajudando sempre nossos irmãos é por meio de nossos donativos também. Algumas pessoas dizem: as testemunhas de Jeová são só mais uma dessas religiões novas que surgiram. Pergunta: desde quando Jeová chama seus servos de suas testemunhas? Bem, de acordo com o que consideramos até agora, desde 1931, né, na qual recebemos esse nome, Testemunhas de Jeová. Resumo: as testemunhas de Jeová são cristãos de verdade. Somos uma família mundial de servos de Deus, baseamos nossas crenças na Bíblia e ensinamos a outros a verdade sobre Jeová. Revisão. Por que nós escolhemos o nome Testemunha de Jeová? Como vimos no vídeo, em 1931 fomos adotamos esse nome Testemunha de Jeová para diferenciar de outros grupos religiosos, para exaltar o nome de Jeová e também para distinguir, né? Porque algumas pessoas estavam chamando já de russelitas, denominando seguidores de Russell. Então, para distinguir exatamente esses pontos em questão, foi denominado Testemunhas de Jeová. A segunda pergunta: como nós mostramos amor uns pelos outros? Bem,
por ajudar nossos irmãos quando passam por necessidade de maneira braçal, maneira física e espiritual. Então, quando surgem oportunidades, se você tiver essa oportunidade, não perca tempo. Ajude seu irmão, porque essa é a primeira base de um cristão, né? Jesus disse que você, se ajudar um pequenino, a mim estará ajudando. Então, pequenino é o seu irmão. Então, faça isso. E com certeza, todo o corpo será glorificado. Terceira pergunta, você acha que as testemunhas de Jeová são cristãos de verdade? Você acha? Eu acho que sim, porque nós seguimos os ensinamentos da Bíblia, aderimos de perto todas as informações. Então, se assim é feito, nós somos cristãos de verdade também. Então, chegamos ao fim, irmãos, da nossa consideração. Espero que tenha sido útil para a sua preparação da sua reunião e que você possa também, a partir daí, fazer bons comentários na sua congregação. Então, lembrando a todos que, se puderem, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino e também, principalmente, faça seu comentário, né? Para que a gente possa determinar como está sendo os nossos vídeos. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.